E aí, Capricórnio, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bia Moura e tô começando agora esse canal aqui com leituras. Eu já tiro cartas faz um tempinho, mas acabei sentindo esse chamado de começar uma expansão um pouquinho maior das leituras que eu faço, do meu trabalho. Então seja muito bem-vindo, tô muito feliz de te receber nesse momento. E recadinhos rápidos, como sempre, que eu imagino que você já deva saber, mas caso você não se identifique com as mensagens que vão ser passadas aqui, você pode dar uma olhadinha no seu ascendente, na sua lua, na sua Vênus ou nos signos fortes do seu mapa, ok? Caso você queira uma leitura particular, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu tô com a agenda aberta. E agora também, na partir de novembro e dezembro, eu tô fazendo os mapas guias pro próximo ano de 2026. Então, caso você queira uma previsão ali, com as 12 casas da vida bem descrevidinho, bem bonitinho, para que você possa analisar nesse próximo ano e usar realmente como um guia para essas próximas trajetórias, com relação a todos os temas, então, financeiro, carreira, relacionamento amoroso, me chama que eu tenho alguns disponíveis ainda também, ok? Então, vamos lá, Capricórnio, a gente vai iniciar com o baralho cigano, tá? A gente vai usar esse daqui, bem bonitinho. Vamos ver o que as cartas estão trazendo para você nesse momento. E agora a ideia é que a gente faça uma leitura direcionada para novembro. Então, para a gente entender um pouco mais de como vai ser esse próximo mês, como que as coisas vão acontecer nesses próximos 30 dias. Caso você tenha acessado esse vídeo depois, é uma leitura atemporal, então por mais que eu me refira ao mês de novembro, a gente pode estar falando também do período em que você se encontra agora. Então, para os seus próximos 30 dias, tá bom? Então, bora lá, capricornianos. Quero 4 cartas. O que você tem pra gente hoje, cigana? A cigana já acordou feliz. Ótimo. Cachorro. A carta do cigano. A carta da lua. Do que a gente tá falando aqui pro mês de novembro para os capricornianos? Opa. A carta do caixão. Ok, Capricórnio, então a gente tá falando aqui. Opa! E virou uma carta aqui na minha mão, na hora que eu tava indo tirar o baralho, já pulou outra que é a carta da mensagem. Vai ser um mês movimentado, tá? Eu sinto assim que esses próximos 30 dias vão ser dias em que você vai sentir que o movimento está um pouco maior, seja com relação a pessoas, seja com relação a propostas, seja com relação a trocas. Eu vejo que você vai sentir que o movimento está um pouco mais acelerado do que o habitual, sabe? Talvez você tenha passado por um período ali que você tenha esperado um pouco mais, que você, né, tem que ter desprendido um pouco mais de paciência com relação às situações. Então agora eu vejo que vai ser um mês onde você vai ter bastante retorno interessante, tá? Já adianto que se você procura alguma questão relacionada à parte de emprego, com relação à questão de vaga, eu vejo que você vai receber uma resposta interessante nessas próximas semanas. Algumas negativas, mas eu vejo que vai ter uma positiva que vai te fazer muito feliz, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui a carta do cachorro com o cigano, que vem abrindo aqui o teu jogo. E é um mês, Capricórnio, que te pede um pouquinho mais de leveza com relação a algumas situações. É bem difícil pedir isso para Capricórnio, eu super entendo que sou ariana, mas quase todo o meu mapa é em Capricórnio. Todas as minhas casas são na casa 10 também, é uma loucura. Então eu sinto que tem uma rigidez muito grande, né, com relação ao que a gente executa, o que a gente faz, e até uma rigidez muito grande com relação aos sentimentos. Às vezes a gente não quer sentir, né, a gente fala assim, ai, bateu, mas não doeu tanto, e no fim doeu, né. E eu vejo assim que essas cartinhas elas vêm trazendo essa informação de que novembro vai fazer você um pouco mais flexível com relação a questões emocionais. E não só com relação a questões emocionais, mas também a como você recebe carinho, ou como você recebe afeto, ou até mesmo como você recebe boas notícias, até mesmo como você recebe aquilo que vem de bom. Porque a gente está muito habituado a dar, no sentido de que, eu estou a trabalho, eu estou a serviço, mas quando a gente vai receber, a gente dá uma quebrada, sabe? Então, em novembro, eu vejo que vai ser um mês em que você vai receber muitas coisas positivas. É um mês, assim, onde você vai... É um mês que chama, na verdade, para você analisar um pouco mais daquilo que faz sentido, analisar um pouco mais daquilo que te deixa alegre, leve, e abraçar um pouco dessa alegria e dessa leveza. Essa carta do cachorro fala muito sobre. E o cigano é o trabalhador, né? A pessoa que olha para esse lugar da prosperidade, do movimento do pra frente, do fazer acontecer. Então eu vejo que aqui algumas pessoas vão estar nesse processo de aprender a receber um pouco mais, mas também um pouquinho mais de leveza, sabe? É um mês que vai dar uma quebrada nesse processo. Já a carta da lua com o caixão e com a mensagem, tem algumas pessoas aqui que vão receber retornos muito positivos só porque conseguiram se desvencilhar de alguma coisa do passado.
E se isso ainda não aconteceu, provavelmente novembro traga um pouco dessa trajetória também, porque o caixão, ele traz uma, querendo ou não, uma morte, né? A gente fala aqui sobre, de uma forma simbólica, né, por favor, mas no sentido, assim, de que é uma carta que traz essa relação da passagem. E é uma passagem que muitas vezes pode ser dolorida, ela pode ser cheia de apego, ou cheia de vontade de ficar, mas ao mesmo tempo ela abre muito caminho, abre muito espaço. Então eu vejo que tem algumas pessoas que vão conseguir passar por esse processo de leveza emocional justamente porque já enfrentaram um caminho de mais peso, sabe? E essa carta da mensagem me diz aqui que você vai receber muitos sinais de que você realmente conseguiu isso, sabe? Então, às vezes, é um cenário possível, né? A gente vai falando de cenários e você pode ir encaixando na sua realidade. Mas um cenário possível seria, ok, eu demorei muito tempo para conseguir sair daquele emprego, foi muito doloroso porque eu era muito apegado naquele lugar, naquele espaço, nas pessoas. E aí você pode ter passado por um tempo em stand-by ou até mesmo um tempo com dúvida se você realmente ia conseguir ou se você ia conseguir desenvolver algo novo ou manifestar algo novo. E no fim, acaba que você recebe uma proposta muito rápida ou até mesmo uma comunicação de que algo deu certo. Mas isso só foi possível justamente porque você fez esse processo anterior de limpeza ou de uma saída ou de uma finalização, sabe? Então, bem interessante, Capricórnio. É um mês que ele tende a ser um pouco mais leve também, então eu vejo que esses próximos 30 dias aí você vai ter esse chamado para leveza, e caso você não olhe para essa leveza e não olhe para esse lugar do aterrar, talvez a sua saúde dê uma debilitada, então fica bem de olho, tá? Às vezes a gente tá naquele ritmo muito frenético e se cobrando ao extremo, a vida tá chamando pra gente relaxar e daí acaba que tem ali uma crise, né, de ansiedade, tem um burnout, tem às vezes até crises com relação à parte alérgica, que vem muito desse lugar do emocional também. Então, sinto que eu tô falando com pessoas aqui que precisam de uma parada e que o próprio mês vai trazer isso pra vocês, né? Um mês um pouco mais tranquilo e mais calmo. Mas a gente já vai descobrir mais detalhes, né? Isso é só um geralzinho pra gente iniciar. A gente vai descobrir um pouquinho mais com o tarô. Então hoje eu trouxe aqui o tarô das sereias, e é um tarô que eu tenho que ficar um pouquinho atenta, porque as sereias não tem a parte de cima do biquíni, então o YouTube não gosta muito, e eu vou precisar tampar algumas cartas na hora de mostrar pra vocês, tá bom? Espero que eu não esqueça. Vamos lá, então. Com relação à carta do cachorro, o que a gente tem aqui hoje? Rainha de Pentáculos, no caso, Rainha de Ouros. Opa, mais 3. Cavaleiro de Espadas. 6 de Paus. E o 9 de Ouros. Que lindo, Capricórnio, que coisa linda! Ok, então aqui, dando essa quantidade de pessoas que tem esse merecimento de recepção, né, que tem esse momento de... que vão ter esse momento mais tranquilo com relação ao todo, ou com relação à tua vida no geral, e que as coisas vão dar uma amenizada, eu vejo que não vai ser só uma amenizada com relação à parte emocional, mas eu vejo que o financeiro vai estar bem interessante também, sabe? Eu vejo alguma vitória financeira pra você. Seja algum ganho, mas é um ganho que ele precisou ser nutrido, sabe? Eu não vejo nenhum ganho do nada, assim, sabe? Tipo assim, ai, nossa, aconteceu, né? Mas é um ganho no sentido de alguma coisa que é trazida pra você de volta, ou até mesmo algum investimento que você colocou de tempo em algo faz muito tempo e de repente começa a dar um retorno. Ou a gente pode estar falando simplesmente de uma melhor organização na parte financeira, né? Então novembro vai trazer um pouquinho disso pra você, tá? Mas eu vejo um movimento financeiro positivo, seja um novo ganho, seja um novo emprego, um novo hobby que te rende dinheiro também, seja algum processo de ganho alternativo. Mas eu vejo a tua parte material sendo muito bem suprida, tá? E eu vejo que você só vai conseguir esse movimento justamente porque você limpou coisa no passado, tá? A tua parte emocional, ela deu uma ajudada muito forte nesse movimento. Esse 6 de paus com 9 de... Nossa, que lindo! Com esse 9 de ouros aqui, é realmente uma vitória depois de uma batalha um pouquinho árdua, né? Então você talvez tenha passado por processos e movimentos de ganhos, né, no sentido assim de que, ok, eu estou tentando, estou buscando, mas essa tentativa e essa busca, ela pode ter sido necessária ali uma espera, ou até mesmo muito trabalho duro, assim, sabe, nesse lugar assim de que preciso tentar um pouco mais. E aí eu vejo você vencendo, eu vejo você alcançando esse objetivo, né? Então essa carta do 6 de paus é uma vitória depois de uma caminhada longa. A gente fala aqui de algo que você alcança e que vai te trazer muitos bons resultados, né? Porque o 9 de ouros, ele fala disso, né? É uma carta que traz essa riqueza, essa prosperidade, essa abundância, fala dessa satisfação com relação à parte material, sabe? Então, com relação à materialidade e parte financeira, isso tá muito massa. Tem mais alguma coisa que você possa me falar sobre isso? Do que a gente tá falando? E o Cavaleiro de Espadas. Aqui,
só foi possível você seguir por esse caminho porque você sabia exatamente o que você queria. E as pessoas que não sabiam o que queriam se perderam um pouquinho nesse meio da caminhada, sabe? Então, quanto mais objetivos você tiver bem definidos nesse processo, acho que novembro vai te chamar um pouco pra isso também, né? Nesse lugar assim de, cara, reflete muito bem sobre o que você quer, da forma que você quer, porque quando você tiver isso muito bem definido com relação às suas intenções, isso vai fluir muito bem, vai se organizar muito bem, tá bom? Então, bem interessante, Capricórnio, assim, eu acho que a chave de tudo aqui, com relação ao teu próximo mês, com relação a essa próxima fase, é muito voltado para esse lugar do intencionar, porque você sabe que isso dá certo. No passado você já intencionou coisas e você conseguiu essas coisas. Agora é momento de continuar fazendo essa roda girar, porque você talvez já tenha conseguido alguma coisa que você queria há algum tempo, ou já vai conseguir, e aí o próximo objetivo tem que chegar, ok? E com relação a esse cigano, cartas já viraram. Opa! Deixa eu ver ver se tem peitos. A carta do 10 de espadas. O que a gente tá falando? Uh! 7 de espadas. O pajem de paus. E a carta do sol. Interessante, Capricórnio. Olha, com relação a esse cigano, é interessante porque o cigano ele pode trazer duas representações e eu vejo dois cenários aqui possíveis, tá? Ou você se decepcionou muito com uma pessoa específica e essa decepção ela acabou causando uma certa neutralidade com relação aos seus planos que estavam ao teu redor. Então, por exemplo, você estava muito dedicado a um trabalho e aconteceu uma situação muito desconfortável com o chefe. E aí todo o teu ânimo e a tua vontade de fazer acontecer se dissipa porque essa situação muito desagradável te tirou desse ânimo. Ou às vezes você tá muito focado no teu trabalho, na tua carreira, e você tá com uma relação que tá ali com você e essa pessoa faz uma coisa que te magoa muito. E aí acaba que essa mágoa afeta essas outras áreas e acaba dando uma freada naquilo que você já estava manifestando, sabe? Então eu vejo assim, Capricórnio, que a gente tem, como comentei, esses dois cenários. O primeiro com relação a essa pessoa, com uma pessoa específica, ou o segundo cenário, que é uma decepção e uma autocobrança excessiva consigo próprio, tá? Então, eu percebo que, vamos voltar aqui, né, com relação a uma pessoa específica, eu vejo que tem pessoas aqui que passaram por um engano muito grande, assim, se sentiram enganadas, ou até mesmo sentiram que criaram muitas expectativas e não foram cumpridas, não foram abarcadas, sabe? Mas eu vejo de um lugar, assim, que, tá, não tem como a gente mudar o que as pessoas fizeram pra gente, né? Não tem como a gente mudar as situações, o que aconteceu, aconteceu. Infelizmente a gente tem que lidar com a realidade, né? Ou felizmente, porque se a gente tem que lidar com a realidade é porque a gente tá vivo, graças. Então eu vejo assim que você vai ser muito mais objetivo nesse próximo mês, que é, cara, aconteceu. O que eu faço com isso? Qual que é a minha reação com relação a isso? Eu vou permanecer preso? Né? Vou permanecer preso nesse padrão? Vou permanecer preso nessa mágoa por quanto tempo? Será que eu não posso me abrir e usar isso como, sabe, como um movimento de motivação para uma próxima fase, porque você tem uma próxima fase muito interessante aqui, que está acontecendo. Então, assim, que quando a gente fala de um personagem específico na sua vida, eu tô falando com pessoas que tenham se sentido um pouco desmotivadas justamente por conta de uma presença. E a orientação das cartas nesse momento é não use isso como justificativa do teu permanecer em algum espaço, mas sim a tua justificativa de impulsão. Então, assim, não no lugar de que, nossa, me fizeram sofrer, então agora eu vou ficar aqui pra sempre. Não, me fizeram sofrer e eu vou usar dessa frustração e até mesmo dessa quebra de expectativas pra conseguir um novo, né? Tem uma música do Tim Bernardes que fala assim que não é porque meu Deus, eu sempre esqueço como é que é a frase, mas não é um sonho velho que vai acabar comigo, né? Porque se esse sonho velho acabou, e se um sonho acabou, se essa expectativa foi quebrada, não é esse sonho velho que vai acabar com as minhas expectativas da vida, né? Então eu vejo assim que talvez algumas coisas tenham acontecido nesse ponto, nesse sentido, com relação a pessoas, com relação a geral, mas que isso pode se transformar numa energia muito forte de potência. E se você olhar dessa forma, as coisas vão acontecer de uma forma muito bonita, tá? A outra situação, eu sinto que tem pessoas aqui também que podem ter se decepcionado consigo próprios. Então, se a gente não tem uma pessoa no teu cenário, você pode ter, assim, criado expectativas com relação a situações, com relação a movimentos, isso foi quebrado de alguma forma. Ou você não conseguiu sustentar uma situação por muito tempo, ou você precisou abandonar alguma coisa que te magoou muito. Então, eu vejo, assim, que as cartas vêm falando que esse lugar de decepção consigo próprio também não vai te levar pra lugar nenhum, porque daí é um caminho, é uma faca de dois gumes, né? A gente se coloca nessa posição de vítima, nessa posição de ai,
eu não presto, porque eu fiz errado, eu deveria ter feito melhor. E aí, consequentemente, você se torna vítima e a vítima não pode fazer nada, né? Quando a gente tá numa posição de vítima, a gente não pode pegar a vida pelas rédeas e fazer a coisa acontecer. A gente fica só numa posição passiva de aceitação. Então, nossa, essa carta do Pajem de Paus com a carta do Sol me fala, inclusive, de coisas que vão acontecer na sua vida que vão te dar essa motivação. Esse Pajem de Paus pode ser até um amigo, uma pessoa próxima de você que vai chegar e vai falar assim: levantar, bora, né? Vamos fazer acontecer, vamos acordar. Então eu vejo assim que existe esse processo de amizades, pessoas, mas eu vejo que você próprio já vai estar manifestando esse lugar de cara, vamos movimentar, sabe? Tipo, e se existe esse processo de talvez de decepção ou até mesmo de mudanças drásticas, né? Porque essa carta do 10 de espadas também fala muito de mudanças que são tão fortes e tão intensas na nossa vida que a gente demora um tempo para se assentar. A gente demora um tempo para pegar o jeito, para pegar o rumo. E agora eu vejo que você está com todas as portas e chaves na mão, né? É só realmente começar a fazer acontecer. Então esse processo de decepção não precisa necessariamente ser uma pessoa que te fez mal, mas pode ser só a vida, pode ser uma situação de mudança, uma situação de transição e que você de alguma forma ficou muito sensível nesse processo e talvez você entre em contato com coisas sensíveis justamente por conta desse campo aberto de mudança, sabe? Então, se você está em contato com alguns sentimentos que não são tão agradáveis, né, que são um pouquinho mais difíceis de processar, saiba que é só um caminho para você abrir para essa motivação. Porque a nossa motivação tá naquele ponto, naquele lugar. A motivação, ela mora naquilo que faz a gente se mover, né? É o motivo para ação, é aquilo que faz a gente movimentar. E pra gente encontrar esses motivos para ação, aquilo que movimenta, aquilo que faz a gente acordar todos os dias, a gente precisa passar por essas camadas de dor, ou por essas camadas de frustração, ou por camadas de coisas que a gente achava que sabia e que no fim a gente não sabia, sabe? Então é realmente um processo de bastante autoconhecimento. E essa carta da Lua com a carta do Caixão fala muito sobre também, né? E agora com relação à Lua, vamos lá, Tarô. A carta da Eremita. Ups. Muitas cartas. Quero um pouquinho mais objetivo sobre a Lua e o Eremita. Do que a gente tá falando? A carta do carro. É sobre a necessidade de se encontrar e de encontrar a solidão e de encontrar a sensação do vazio para poder mover, para poder fazer seguir em frente. Porque, Capricórnio, eu vejo que quando a gente tá rodeado, sabe, de muitas pessoas e de muitas situações diferentes, de muitas situações que julgam ou que trazem justificativas ou que trazem pitacos, a gente acaba se tornando esse meio. E quando você se vê sozinho ou quando você se vê nessa possibilidade de eu vou me centrar em mim e vou entender o que tá no meu interior, você vai acessar um campo que é só seu. Você não tem interferência, sabe? Então, eu vejo que esse mês de novembro ele vai pegar muito nisso. Vai ser você realmente ou já... Cavaleiro de Ouros. A gente vai falar isso agora, que bizarro. Ou você já executando alguns planos que você já vem trazendo em mente já há algum tempo, ou você iniciando esse processo de planejamento, né? Porque eu vejo assim, Capricórnio, que você não vai começar planos agora, que vão ser planos que vão se dissolver e se dissipar em muito pouco tempo, sabe? Eu vejo você iniciando planos em novembro, que são planos que vão ser a longo prazo, né? Tudo que você fizer a partir de agora, você vai ter um retorno. Você vai ter ali um lugar qual seria a palavra? Fugi a palavra agora, mas não é só retorno, mas uma recompensa, né? O merecimento. Eu vejo que você vai começar a plantar sementes que a muito longo prazo vão te trazer uma resposta, sabe? Então, e são coisas que não vão ser muito rápidas na sua vida. Então, às vezes, você quer se dedicar para uma nova função, um novo hobby, e esse novo hobby, essa nova função, parece que vai ser uma coisa assim, é só por enquanto, só enquanto eu tô aqui. Mas, no fim, não vai ser só enquanto você tá aqui, você vai conseguir permanecer com isso, sabe? Então, se no começo for um pouco devagar, não se sinta com medo, sabe? Não se sinta desconfortável, porque isso vai te trazer muitos movimentos de resposta, e isso vai ser a longo prazo. Aquilo que vem rápido vai rápido, assim como aquilo que demora e se estabelece, cria raízes, também permanece por muito tempo. Então, vá por esse caminho, tá? E com relação à carta do Caixão, Capricórnio, temos a carta da Torre, a carta do 8 de Espadas e a carta da Rainha de Paus. Aqui eu vejo que eu tô falando com pessoas que tiveram que, dissolver muitas ideias que tinham sobre si mesmos,
sobre si próprios, assim, sabe? Tipo, dissolver muitas máscaras de personalidade que foram criadas no decorrer da vida. Ou até mesmo entender que a realidade que elas estavam vivendo não era a realidade que elas desejavam, sabe? Então foi uma dissolução de realidade aqui muito grande. Mas no sentido muito positivo, porque essa rainha de paus, ela me fala de uma pessoa muito motivada a fazer a coisa crescer, sabe? Então eu vejo assim, Capricórnio, que você tá num momento em que as coisas, elas já passaram por uma limpeza, essa mudança já aconteceu, esses movimentos já aconteceram. Eu posso estar falando com pessoas que essa mudança vai acontecer também, mas eu vejo isso meio na casa do passado, sabe? Mas novembro vai ser um mês em que vai te trazer muita maturidade com relação a muitas coisas. Seja com relação àquilo que você é, acho que até por isso que a carta do cachorro com o cigano é muito essa volta do bem viver, da alegria de viver só pela alegria de viver, né? A gente encontra a alegria, a genuína alegria, não fora, mas dentro. Então eu vejo que novembro é um mês que vai te ensinar muito sobre isso. Que não é uma conquista material, que não é um lugar em que você vai estar, não é com a pessoa que você vai estar, que isso vai te fazer feliz. Quem faz feliz é você. E me veio uma coisa que agora talvez não encaixe pra todo mundo, mas quando a gente fala da parte de relacionamento, por exemplo, a gente fica naquela coisa de caramba, eu tive aquela conexão que foi tão incrível com aquela pessoa, mas acabou, o que eu vou fazer da minha vida, nunca vou achar ninguém igual. Você já parou pra pensar que essa conexão só foi dessa forma porque você estava lá? E se você para pra analisar, todas as suas conexões, elas são muito boas. Se a pessoa te dá uma mínima abertura, você consegue fazer dessa relação a melhor relação possível, sabe? Então, me dá a sensação, Capricórnio, que você vai estar reconhecendo isso muito forte. E isso vai permitir que você não entre em novos condicionamentos. Então, o mês de novembro é um mês de não só planejamento e organização, mas também de você começar a colocar em prática esse período de ganhos, assim. E vai vir dinheiro nesse meio do tempo, nesse meio do período. Eu vejo você vencendo um período que foi difícil e já abrindo espaço para essa superação e para esse movimentar para frente. Que lindo! E nessa parte aqui da mensagem também, temos os 3 de copas. Linda, adoro essa carta. E a carta da sacerdotisa. É bem interessante, assim, eu vejo que você talvez esteja no meio termo, assim, entre muito social. Eu vejo que você vai estar numa situação, assim, de, cara, eu estou me socializando, estou conhecendo pessoas novas, mas também muito voltado pro teu interior, sabe? Eu vejo você muito focado nesse crescimento interno, porque você aprendeu que é aí que mora a resposta. E o 6 de copas. Então eu vejo que você não tá muito afim de criar novas ilusões, de criar novas fantasias. Eu vejo você muito pé no chão e muito nesse lugar, assim, do tipo, cara, o que é real é real. Sabe, o que eu posso trazer de palpável, que eu trago pra mim, os planos que eu posso trazer eu também trago. E aí a gente toca pra frente e faz a coisa acontecer. Que lindo! Vai ser um mês muito bom, assim, e caso você sinta que esse movimento de finalização não chegou pra você, é um convite das cartas para que você comece a olhar um pouquinho pra isso, tá bom? E aí, pra gente finalizar essa leitura, eu vou trazer aqui pra vocês um oráculo que eu gosto bastante, que é o oráculo da Jornada da Alma. É um oráculozinho bem simples, mas que ele traz algumas palavras, alguns insights, e eu quero ver qual a energia que vai predominar nesse próximo mês pra você. Então, o que a gente tem? Opa! Lindo! Meu Deus! A carta da coragem apareceu rapidinho, ela só deslizou na minha mão. Comecei a embaralhar, 2 embaralhadas ela veio. E aqui a frase que traz pra você é: eu encontro a minha força interior quando eu olho e encaro o medo com confiança. Então, quando você tem essa coragem, sabe, de encarar os medos, de encarar a insegurança, de encarar aquilo que não é tão garantido, mas que pode trazer um resultado a longo prazo, ou que você só sente que é o certo, sem saber o porquê, você é recompensado com força interior. A tua força interior, ela se fortalece. Então, eu vejo que tem pessoas que talvez tenham tomado, assim, uma atitude de mudança muito drástica, ou pessoas que, às vezes, a vida tomou essa atitude por elas, porque não estavam se mexendo, ou, às vezes, uma relação muito longa que acabou, que você precisou terminar porque você tomou essa decisão por você, sabe? E eu vejo que isso tá te construindo de uma forma muito bonita. Me veio aqui também que eu posso estar falando com algumas pessoas que isso já aconteceu há muito tempo, então essa leitura ela pode puxar um pouco para esse passado, que é um passado um pouco mais longínquo, assim, sabe? Mas que agora, no mês de novembro, esse processo pode se retomar, pode voltar um pouquinho para você, pode voltar um pouco à tona, justamente porque você precisa olhar para essa coragem, né? Resgatar um pouco daquilo que você desenvolveu naquele momento, que agora você pode usar mais uma vez, tá? Que lindo, Capricórnio, é isso que eu tenho pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere de dar o seu like, é uma troca pelo trabalho que tem aqui. E espero que você goste da leitura. Precisando de uma leitura particular, é só me chamar, tá bom? Beijinhos!